Bom dia, meu irmão. Hoje, a nossa divisão, nosso apoio aqui a todo o conselho, fiquei encarregado de poder trazer para vocês uma mensagem. O pastor Otoniel ainda está se recuperando da cirurgia do joelho, já está bem recuperado, mas ainda precisa tomar alguns cuidados. E então, antes que ele ainda passe, né, a nova sequência de aula que vai ser tratado aqui no templo, a gente está com alguns assuntos aqui em aberto, né, abertos, para que a gente possa tratar, para a gente possa trazer aqui para vocês, né? Eu já peço desculpa para os irmãos aqui, porque hoje é um dia que a gente pode falar aqui que eu estou aqui só pela graça. Se dependesse da gente, o corpo já está bem caído. Vocês podem ver que a voz já está meio falhando, meio ruim. Eu estou vindo de um resfriado, de uma gripe essa semana. Então, assim, é só por Deus mesmo que a gente está aqui para a honra e glória dele. A gente vai falar um pouquinho aqui, até é por isso que eu estou um pouquinho sentado, gente, com o meu litrão aqui também. Eu vou parando devagarzinho para molhar um pouquinho aqui a garganta, que a tosse também tá invadindo aqui. A gente vai falar um pouquinho, meus irmãos, sobre o outro lado do plano da salvação. E o que é isso? Basicamente, a predestinação, né? O ato que Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu o seu povo, o povo que seria eleito, ser salvo, né? E a nossa dissertação, se a gente pode falar assim, está lá, basicamente, em Efésios, no livro de Efésios, lá dos capítulos 3, do capítulo 1, desculpa, meus irmãos, versículos 3 a 14, que é o que a gente usa como uma base para essa teologia da predestinação. Eu vou ler aqui para os irmãos quiserem acompanhar. Efésios 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Feche seu olho, meu irmão, seus olhos, meu irmão. Senhor, nosso Deus, abre nosso entendimento, Pai, nessa aula. Dá-nos um coração humilde para que possamos aprender, fé para que possamos crer e temor, ó Pai, para Te adorar. Que cada palavra nos aproxime mais de Ti e nos leve mais, ó Pai, a confiar no Teu propósito eterno, ó Pai. Nos conduza pelo Teu Espírito, que tudo seja, ó Pai, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, Efésios 1, de 3 a 14. Então, para a gente se situar, irmãos, a gente precisa voltar um pouquinho na história e falar ali, né, algumas premissas importantes que vão remeter a gente a alguns temas e assuntos pertinentes para que a gente possa, tentei colocar e não consegui, para que a gente possa compreender um pouco mais. O reverendo Jeremias, não sei se vocês conhecem, ele é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele fala assim, que quanto mais ele fala da predestinação, mais complexo é. Mais doido fica o negócio, né? Porque realmente não depende do nosso pensamento humano, mas sim do pensamento divino. E a gente não pode nunca comparar os nossos pensamentos terrenos com os pensamentos de Deus. Então, a gente vai falar o seguinte aqui, né, as premissas iniciais ali. A criação de Deus, ela é perfeita, né? Primeiro, tá certo. A criação de Deus, ela é perfeita. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, né? A imago Dei, e nos concede abundância de vida e comunhão em Deus. O casamento que a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 2, ele mostra uma harmonia plena entre o homem e a mulher. Dois tornam-se um em uma só carne diante de Deus. Então, a imago Dei, que é a criação do homem à imagem de Deus, reflete atributos comunicáveis de Deus. O que a gente está falando? De razão, moralidade, capacidade de relacionamento. Não quer dizer que nós somos fisicamente iguais a Cristo. Não só, mas a parte intelectual, principalmente, né? A gente foi feito, fomos criados para quê? Fôssemos dominantes da terra, dominantes aqui no mundo, e também vivêssemos em comunhão com Deus e entre nós, né? Só que uma coisa não foi ali exata, né? Que foi a queda do homem, que é esse segundo ponto, queda e a realidade do pecado. O teste, entre aspas, né, falhou. A nossa obediência falhou, né? Isso não é uma frustração do plano de Deus. Isso não foi uma falha do plano de Deus. E sim, totalmente devido à nossa imoralidade, à nossa tendência à queda. Então a gente entende aqui o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. O resultado da queda foi a culpa que a gente herda, a culpa herdada lá de Adão, a corrupção total que entre nossa razão, entre nossa vontade, entre nossas emoções e do nosso corpo, né? Que o nosso corpo então ficou fadado à morte. Davi já retrata lá em Salmos que fala, eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe, já também trazendo essa alusão de que nós já estamos em pecado desde o nosso nascimento, né? Então o pecado, ele não é só o ato errado, mas também a nossa condição, a nossa inclinação para a corrupção interna. A nossa culpa que nós herdamos de Adão, mas a nossa corrupção interna, a nossa inclinação. Algumas palavras gregas aqui trazem o pecado de outras
outras formas. Amartia, que é, por exemplo, errar o alvo. Paraptoma, desviar-se de alguma coisa. E anomia, que é a rebelião contra a palavra de Deus. Então a gente pode fazer uma ilustração que a gente tem aquele quadro de dardos na parede. E exatamente o centro ali é o objetivo nosso. E a gente joga o dardo, às vezes o dardo acerta um pouquinho para o lado. Às vezes o dardo nem chega. Né? Então, ali a gente já pode ilustrar que a nossa incapacidade de conseguir atingir o alvo ou cumprir a lei de Deus perfeitamente. Né? Um outro ponto é o pacto eterno e a aliança da graça. Então, antes da criação do mundo, pai e filho formaram a aliança da redenção. O filho se colocou à disposição para que pudesse resgatar os pecadores. E na história, Deus coloca essa promessa como a aliança da graça. Né? Amizade, perdão, vida eterna, mediante Cristo Jesus. Então, antes da fundação do mundo, Deus e Cristo assinaram, né, a aliança da redenção. E essa promessa não chega como aliança da graça. A aliança da redenção está lá com Deus e Cristo. E Deus, mediante a aliança da graça, que é o que nos atinge, chega progressivamente até nós. Né? Passando lá de Noé, Moisés, Davi, chegando em Cristo. E a justiça divina nos traz ali consequências. O pecado traz castigos naturais, que é chamado de lei de causa e efeito, mas também uma disciplina amorosa a nós, crentes. E a rejeição a esse amor, a essa justiça divina, nos traz o quê? A justiça eterna de Deus, ao fogo, ao castigo eterno, ao fogo eterno, ao castigo eterno, que a gente vê lá em Mateus 25. E a gente, embora nós pecamos, a justiça divina, a nos perdoar os pecados, ela já é retratada lá em 2 Samuel 12, quando a gente vê a repreensão de Natã contra Davi. Né? Quando Davi tomou a mulher de Urias, né? E Natã fala que por esse pecado toda a casa de Davi estaria sofrendo as consequências. Né? As suas concubinas, no caso, seriam também tomadas. Mas Natã disse o seguinte: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. A obra redentora de Cristo veio à plenitude do tempo. O Filho assume-se em carne, vive a obediência perfeita, aquela obediência que nós não vivemos na época de Adão, e morre como substituto nosso. Né? Isso a gente vê muito lá, bem claro, em Isaías 53. Ele ressuscita, prova que a aceitação do Pai, o seu sacrifício satisfaz a justiça e revela o amor de Deus. O cheque ali ele foi carimbado, pago. Né? O cravado lá na cruz. Né? Tetelestai, está consumado. E isso nos exige, meus irmãos, uma resposta, que é arrependimento e fé. Arrependimento é a mudança da nossa mente e da nossa vida. É a gente se despir da nossa roupa suja, nos despimos do filho pródigo, né, e nos vestimos para a nova vida. E também ter fé, que é confiar exclusivamente em Cristo. A gente precisa abandonar que nós somos autossalváveis, né, temos a autossalvação, e entender que não há salvação em nenhum outro além de Cristo Jesus. Né? Então, o arrependimento é a mudança da nossa mente que leva à mudança da direção da nossa vida.
não há, desculpa, não, é mudança de direção da nossa vida. E a fé, ela é salvadora, é a confiança pessoal na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Então a gente pode também ilustrar aqui como um GPS. A gente está indo por um caminho, né? A gente tem que ficar recalculando rota, e aquela rota que está passando ali é o que Cristo está colocando na nossa vida. O que Cristo está colocando como nossa rota, nosso guia. Né? E com base nesse arrependimento, nessa fé salvadora, a gente pode ter o quê? Certeza e segurança. Quem crê tem vida eterna já agora. Aqui João 5:24 nos fala. E a segurança também porque ela repousa na fidelidade de Deus para a nossa vida. João 10:27-29 fala: as minhas ovelhas jamais perecerão. Essa então é uma promessa de Deus atrelada à obra redentora de Cristo. Né? A gente pode tentar ilustrar também como a gente vai fazer uma viagem. E você tem um bilhete, uma passagem aérea. Você vai embarcar nesse avião por causa da sua passagem aérea, e não porque você está feliz, não porque você está contente, não porque você, enfim, da sua condição humana, mas sim porque você tem um bilhete. Ao entrar no avião, a sua viagem pode ter turbulência, pode não ser agradável, né? Mas você vai pousar, você vai chegar no destino, que é Cristo, por causa do bilhete que você teve, né? Que a gente falou até atrás, o carimbo está pago, né? Obviamente estamos falando aqui de um processo natural de um avião decolar e chegar lá, né, meus irmãos? Né? Não o que está acontecendo aí bastante ultimamente, né? Então, o plano de Deus foi completo, né? Por quê? Porque ele começou no coração de Deus, né? Antes da gente existir. Então, a partir daqui, a gente deu uma introduzida no assunto para que a gente possa compreender um pouquinho melhor sobre a predestinação, né? Que é a escolha soberana de Deus, como essa escolha garante que o plano de Deus jamais falhará. Tá? A gente começa agora aqui a introdução, o plano da redenção e o plano da graça, que a gente já viu aqui um pouquinho. Né? O plano da redenção, que é esse slide, ele foi estabelecido pelo Pai lá na eternidade. O Filho viria para redimir o seu povo. Então, Deus, a gente precisa entender o seguinte, Deus não improvisa. Eu falei lá no comecinho, né? O pecado não foi um erro do plano de Deus. Fazia parte do plano de Deus. Então, Deus não improvisa. Deus, antes de criar o mundo, ele já planejou como salvar os pecadores. O plano da redenção, então, ele é um projeto eterno do Pai. Cristo veio justamente para salvar aqueles que o Pai lhe deu. João 17:2 fala: a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Todos esses versículos, meus irmãos, a gente vai sempre ver que estão já direcionando para escolhas. Não um âmbito geral, mas sim escolhas. Né? O plano da redenção que a gente viu, e existe o plano da graça, que é a aplicação do plano da redenção na história de cada um de nós, de cada eleito, né? Que é feito pelo Espírito Santo, através do chamado, que é o Espírito Santo que age, a regeneração, a fé, justificação, santificação e futuramente a nossa glorificação, que é o que a gente lê exatamente lá em Romanos 8:29-30. Então, esse trecho de Efésios, que a gente leu de capítulo 1 de Efésios, é um dos trechos mais claros que a gente tem na Bíblia sobre todo esse propósito eterno do plano de Deus. Né? E João 17:1 passa mais um aqui.
João 17, de 1 a 2, fala que o Filho recebeu do Pai autoridade para dar a vida eterna a todos os que lhe deste. A gente também leu agora há pouquinho. Então, a nossa salvação, a sua salvação, meu irmão, ela é segura por quê? Porque ela é um projeto de Deus, ela é um projeto da eternidade de Deus. Você não está salvo porque agora estou salvo, por um acaso, né? Mas porque existe um propósito gracioso e soberano sobre isso. A predestinação e o chamado para a salvação. Então a predestinação, ela é um ato soberano de Deus, pelo qual Ele escolhe, desde a eternidade, desde a fundação do mundo, salvar determinados pecadores por meio de Cristo, né? Domingo passado, quem teve aqui à noite na pregação do reverendo Jonas, ele falou um pouquinho sobre homens que têm direcionado para suicídio. Porque o homem entende, o homem passando por dificuldades, ele entende que o suicídio é a única coisa que está na mão dele, como é uma coisa que ele possa executar. Porque ele não consegue um emprego, ele não consegue ter a sua família, não consegue educar seus filhos. Então ele se enxerga ali no final do túnel, né, numa encruzilhada, e que a vida é a única coisa que ele pode tirar, porque é a única coisa que ele pode, de certa forma, comandar, né? É o que ele tem sobre a agência. E aqui a gente já vê que há uma outra coisa que também está na nossa mão: a condenação. Não só tirar a vida, mas a condenação está sobre a gente, né? Se por um lado a salvação ela é mérito da graça de Deus, né, através da predestinação antes da fundação do mundo, a condenação é que a gente consegue fazer sozinho, sem Deus na nossa vida, né? É para onde a gente está fadado, aí sem o sopro do Espírito Santo nos nossos corações. Por isso, meus irmãos, que é importante o ide e pregai a toda criatura, né? Cristo nos dá essa missão, essa ordem, lá durante o discurso da grande comissão que a gente vê em Marcos, né? A gente vai ver um pouquinho disso daqui para frente. Então, 2 versículos para esse ponto, Efésios 1:11 e 2 Timóteo 1:19. O Efésios fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E 2 Timóteo 1:9, Deus nos salvou segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E quando a gente fala de predestinação, essa teologia ela é confrontada, né, por algumas religiões, por outras doutrinas, né? Então a gente precisa, vou falar algumas teorias aqui. Isso, estamos aí. Deus quer salvar todos. Não existe predestinação. Essa fala, essa justificativa para que a teologia da predestinação não seja aceita, é justamente pela passagem de 1 Timóteo 2:4, né? Que fala lá que Deus deseja que todos sejam salvos. Certo? Que é justamente aqui, essa passagem que está ali, né? 1 Timóteo 2:4. E também a gente precisa entender, que eu falei no comecinho, os planos de Deus não são iguais aos nossos planos, né? Os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos, né? Deus tem, a Bíblia nos mostra duas vontades de Deus. A vontade, vou voltar aqui, avancei um pouquinho. Não.
aqui mesmo. A vontade revelada, que é o que a gente chama de prescritiva, é o desejo de Deus que todos se arrependam. E a vontade decretiva, que é o que Deus decreta. A gente pode falar o seguinte: Deus, sim, né? Aí, a gente vai ver isso aí, daqui a pouquinho. A gente pode esclarecer, mas, como eu estava falando, né, a gente não pode tentar entender, né, o que Deus planejou com a nossa mente limitada. Né, os desígnios, exatamente. Né? Aí a gente precisa aprofundar um pouquinho e entender o que ele fala por todos. O que é essa palavra todos? A gente vai ver aqui no decorrer aqui. Né? Então, trazendo aqui as duas vontades de Deus, né? A vontade revelada, que a gente chama de prescritiva, que é o desejo de Deus. Deus deseja que nós não pequemos. Mas Ele decreta que nós não pequemos? Não. Então, o desejo de Deus que nós não pequemos. Isso a gente chama de vontade revelada. E a decretiva é o que Deus decreta. Haja luz. Né? Então, a gente precisa entender que há essas duas formas de vontades de Deus. Né? Lá em Daniel, Daniel 4:35 fala, ele realiza o seu plano soberano. Então, essa vontade decretiva também é chamada de vontade soberana. E quando a gente fala dessas duas vontades, a gente aponta ali para o texto de Isaías 55, 8-9. Tá? Que eu vou ler, quem está com a Bíblia aí pode abrir. Isaías 55, os versículos 8 e 9. Ele fala o seguinte, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente querer aqui, aqui Deus já fala que existe uma distinção entre o pensamento e o querer. Né? Uma distinção infinita entre o modo de agir e pensar e a nossa maneira também limitada aqui de enxergarmos a realidade divina. Então a gente não pode submeter as ações de Deus ao nosso juízo de lógica. Né? É como se eu falasse, o que o senhor falar que é certo e errado, eu vou ter que aplicar isso a toda a população da Terra. Né? Como tornar isso padrão da sociedade. Não é assim. Né? E, né, trazendo também uma ilustração, é por isso que os pais mandam dentro de casa, para botar a ordem. Né? O filho tem que voltar a tal horário. Né? Então, usar a nossa régua de justiça, a nossa régua de entendimento, comparada ao pensamento de Deus, é incorreto. Não, a gente não consegue fazer isso. Né? E justamente esse trecho de 1 Timóteo 2,4, quando ele fala de todos, é justamente apontando para todos os eleitos. Todos os eleitos. Tá? E a gente vai ver o porquê disso aqui. Isso tem a ver ao ir de pregar o evangelho, né, também. E vamos entender um pouquinho. Tá? E aqui, então, o todos não está remetendo a 100% do povo da terra. Né?
mas sim a tudo aquele que ele já colocou como eleito. Tá? Então a gente entende o seguinte, aplicando já essa eleição, né? É contraditório, parece contraditório. Ao mesmo tempo que Deus quer salvar todos, ele escolhe alguns para salvar, né? Porém, não tem contradição, meu irmão. Por que não tem contradição? Isso é a harmonia entre a justiça e a misericórdia. Por quê? Né? E a gente vai decorrer aqui. Ó. E é justamente nesse ponto que calvinista e arminiano conflitam. Né? Arminianos, que é a teologia arminiana que vem lá de Jacob e Armínios, ou Jacó Armínio, né? Que eles entendem a salvação como algo na nossa mão, na mão humana. Então, eu estou salvo porque eu aceitei a Cristo. Né? Mas eu não tive boas obras. Logo, não estou salvo mais. Então, ou eu acordo salvo, e o outro eu acordo não salvo. Né? Aí, como é que a gente entende essa questão, meu irmão? João 14, 13 e 14 fala o seguinte, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então essa narrativa que está em João, ela já também derruba um pouquinho essa questão da salvação na mão do homem, porque senão era mais fácil pedir, Deus, salva fulano de tal. Né? Deus, salva Beltrano. Né? Contudo, a gente sabe que ele faz tudo de acordo com o seu propósito e sua vontade, que é a vontade decretiva que a gente viu. E outra passagem é Mateus 7, 13. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Né? Então, se são poucos que acertam com a porta estreita, Deus teria o seu desejo frustrado quando ele fala que deseja que todos sejam salvos? Está vendo como é complexo o entendimento, gente? Né? Então, nossa dificuldade em entender isso discorre de fato da nossa limitação humana. Né? A gente é limitado, enquanto Deus vê tudo perfeitamente. Né? Então, o que o reverendo Jeremias lá fala nesse assunto. Realmente é um negócio assim, complexo. Ele fala assim, eu não sei tudo, você não sabe tudo, e provavelmente a gente vai sair daqui não sabendo tudo. Porque a gente só vai conhecer os detalhes da glória. Né? Então a gente não deve esperar compreender plenamente todas as ações divinas, especialmente nessa área de eleição e de predestinação. Né? Então, aqui eu já faço uma pergunta para vocês, meus irmãos. Deus realmente deseja que todos se arrependam. Isso é o quê? É a vontade revelada, é a vontade soberana. Isso é a vontade revelada. Né? Mas decretou salvar os eleitos conforme seu plano. Isso é a vontade soberana, a vontade decretiva. Então a gente já tem essa diferença para a gente conseguir compreender um pouquinho mais. Deus escolheu quem já sabia que ia crer. É outra vertente que tenta derrubar a predestinação. Então Deus lá já sabia
que o seu Davi ia crer. Ah, eu vou salvar o seu Davi porque eu sei que o seu Davi vai crer. Né? Essa seria a afirmação. Né? Então ele elegeu os dele com base nessa fé prevista. Né? E essa é a tentativa de elencar a parte da soberania de Deus com o livre-arbítrio humano. Né? Que a gente sabe que hoje nós não temos o livre-arbítrio. Né? E essa condição ela é conhecida como a eleição condicional. Nós, calvinistas, nós cremos na eleição incondicional, né? Que é o que a nossa doutrina nos leva, por isso que já há essa divergência. Por quê? E por que isso a gente biblicamente a gente contesta, né? Isso traz a salvação não para a mão de Deus, e sim para a mão humana, né? Se Deus já age, já salva, partindo da presciência, né, da previsão do futuro de que o seu Davi ia crer, quem que está crendo? Quem que está sendo salvo ali? Quem que está se situando como salvo? É o seu Davi. Deus está escolhendo só porque ele quis. Né? Ele estava tendenciando a salvação. Não como ele ter separado. Né? Então, ele tira o mérito, né, do Criador e coloca na criatura. E a Bíblia afirma claramente que a fé ela é dom de Deus. Ela não é uma condição pré-existente em nós. Então, como que nós vamos ter fé em Deus se antes Ele não nos tocou? Né? Então, esse é um ponto do que a gente fala sobre Deus saber que a gente já creria. Né? O outro ponto, a fé que a gente falou que agora, ela é resultado, não causa da eleição. Então a fé ela é o fruto do chamado do Espírito Santo de Deus e o chamado eficaz. Ele não é algo que está ali previsto na gente, que motiva a Deus nos eleger, mas é uma condição que Deus nos dá, ele é concedido por Deus aos que ele já elegeu. Tá? Exatamente. Exatamente. Né? Atos 13:48, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. João 6:37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. A gente já vê aqui que há uma separação. Né? Deus não falou assim, todos serão seus, Jesus. Não, só aqueles que eu te der. Exatamente. Né? Então, aqui eu reforço, gente, como a predestinação é o entendimento geral de todo o plano, de toda a narrativa bíblica. Né? E o item 3, a presciência de Deus, que é o argumento que eles usam para essa situação, ela é relacional. Né? Em Romanos 8:29, é o que eles também falam aqui, que Deus sabia que fulano ia crer. Ele fala o seguinte, é os que de antemão conheceu. Aos que de antemão Deus conheceu. Ele então não significa simplesmente saber antecipadamente. Mas o conheceu está aqui de amar de forma íntima e soberana. Eu conheço o irmão aqui, mas conhecer de estar junto contigo, de saber de forma íntima os seus desejos, isso, e Deus como ser soberano. Né? Amós 3:2 diz que Deus conheceu Israel. Conheceu, então,
de forma íntima e soberana. Então a presciência, que é a questão que eles defendem, não é uma previsão de fé, mas é o amor eterno de Deus por aqueles que Ele escolheu, né? E o que a gente tratou aqui, né? A ideia... Oi. Exato. Exato. A gente vai ver por que é importante a gente ir pregar o Evangelho. É um dos pontos, inclusive, que eles atacam a teologia da predestinação, né? E então as aplicações práticas dessa parte de Deus escolheu quem já sabia que ia crer, né? Então a ideia de que Deus viu a fé futura de alguém e elegeu ele por causa disso, né? Coloca a glória da salvação em quem? No homem, não em Deus, né? A nossa visão bíblica é sempre colocar toda a glória em Deus. Se Deus depende do que vê na gente, do que vê em nós, meu irmão, a gente seria salvo? Né? Então, reforça, né? Ele nos escolhe por graça. Né? A gente pode confiar totalmente em Deus porque Ele nos escolhe por graça. Né? Item 3 aqui. A predestinação, ela é injusta. Né? Deus, Ele é justo em condenar, mas misericordioso em salvar. Romanos 9, 15 e 16. Né? E também há uma passagem de Romanos 9, 22 a 23 que fala do vaso de ira versus vaso de honra, né? Para mostrar a glória de Deus. Então a pessoa fala assim, se Deus escolhe alguns e não outros, Ele é injusto. Não está aplicando a justiça, porque isso é desejo dele salvar a todos, né? Mas a justiça de Deus, irmãos, não é igualar a oportunidade. Né? Não é, exatamente, não é igualar as oportunidades, né? Mas dá o que cada um de nós merece. Exato, obedecer a palavra, né? E aqui a gente já pode dar um cheque aqui, né? Todos merecem a condenação, né? Salvar é um dom da graça, não é injustiça. Merecível. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Romanos 9 já responde diretamente. Deus é soberano em exercer misericórdia com quem quiser. Com quem quiser. Um exemplo prático. Os 2 ladrões na cruz. Deus cometeu alguma injustiça ali? Jesus cometeu alguma injustiça ali? Né? Os 2 estavam perdidos. Por justiça, os 2 estavam condenados. Mas Jesus aplicou a misericórdia sobre um. Né? Foi misericordioso com um deles. Então, por justiça, os 2 estavam condenados. Mas pela misericórdia de Deus, um deles foi com Cristo. Né? Então, a salvação, como você falou, ela é um presente imerecido. Né? Não cabe a nós, homens, exigir igualdade, né, de Deus quanto a isso, mas se maravilhar com a graça que Ele derrama sobre nós. Né? Que é exatamente esse slide que a gente está vendo aí. Né?
Se sou predestinado, eu posso viver como eu quiser. Irmãos, eu já ouvi isso aqui nessa igreja. Se eu sou predestinado mesmo, vou fazer o que eu quiser, vou tocar o terror aqui, né? Mas isso talvez seja um dos abusos assim, mais perigosos que a gente tem na doutrina da eleição, né? Usar a doutrina da predestinação como desculpa para o pecado, né? Exatamente, né? Deus nos elegeu, a gente leu lá em 1 Efésios 1, capítulo 4. Deus nos elegeu para sermos santos, né? E a verdadeira salvação, a verdadeira salvação, restauração, ela resulta na transformação da nossa vida, né? A mesma graça que nos salva, ela nos ensina o quê? A renunciar à impiedade. Está lá em Tito 2, 11 e 12. Né? Então, a eleição não leva ao pecado, mas leva à santidade. Né? Quem pensa ao contrário, provavelmente não foi regenerado. Né? Reverendo Amandio, já em Lora, ele falava, né? Quando você perguntava para ele, Reverendo Amandio, mas esse irmão que está na igreja, ele vem todo domingo na igreja, mas pô, eu estou vendo ele na rua cometendo atrocidade, eu estou vendo ele fazendo um monte de coisa. Ele é de fato salvo? Irmão, provavelmente não. Ninguém sabe, né? Mas provavelmente não, porque a gente vê a salvação também pelos frutos que ela gera, né? Exatamente, né? Então, isso corrobora, né? Que a salvação, ela regenera o homem, ela muda o nosso destino no GPS, né? Ela muda a nossa roupa, nos transveste, né? E faz a gente vestir a santidade de que Cristo quer. Exato, né? Aí, aqui onde a gente já falou umas 2, 3 vezes, que a gente ia chegar aqui, ó. A predestinação anula a pregação do Evangelho. Que eu sou predestinado, Deus já tem os seus eleitos. É que se vire. Para que eu vou lá? Ele já está eleito mesmo, né? Ser soprados pelo Espírito Santo, exatamente, né? Então, essa ideia aqui ela surge na confusão entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana. Né? A Bíblia ensina, na história, que ela não predestinou somente o fim, mas todo o meio. Né? A pregação do Evangelho. Né? Romanos 10, 14, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Jesus ordenou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A eleição ela garante que a missão vai ser eficaz. Os eleitos vão crer, mas ela não exclui a nossa pregação, torna ela essencial. Né? É como se a gente falasse assim, o capitão do exército está lá na guerra e fala, irmãos, essa batalha está vencida. Nós já vencemos. Mas a gente precisa chegar do outro lado, e para chegar lá a gente precisa fazer isso aqui. Certo? A gente, então, evangeliza com esperança, não por ansiedade. Deus é quem salva. Mas Ele chama a sermos instrumentos da salvação dos eleitos. Certo?
A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também aqui. Tentar dar uma corridinha aqui que a gente está com o horário já um pouco apertado. E os efeitos, meus irmãos, da predestinação? A predestinação nos leva à santidade, não à apatia. Então, quando a gente é salvo, nós temos que buscar a santidade e não ficarmos inertes, né? E ela também sustenta a evangelização. Os eleitos crerão, mas precisarão ouvir, né? Eu gosto muito da parte musical, meus irmãos, porque além de ser um instrumento para louvor e glória, ela também é um instrumento de ensino, né? E quando a gente fala aqui de ir, de pregar, né? Que música vem na nossa mente aqui? Para ti, né? Mas pode ser outra aqui. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Como pregarão se não forem enviados? Eu esqueci o nome do pastor que cantou essa música aqui, né? Então, essa música ela traz o que para a gente? Que a gente precisa pregar a palavra de Deus, mas também incentivar o ID, levar as pessoas para pregar para outros cantos, né? Para que essa palavra possa atingir os eleitos de Deus. Os anjos anseiam por pregar a palavra de Deus, mas isso é incumbência do lavado, do regenerado por Cristo, né? E um efeito também da predestinação é que ela conforta o crente. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então isso é uma segurança, um conforto que a gente tem, né? Saber que Deus nos escolheu nos liberta do orgulho, da insegurança e da indiferença espiritual. A regeneração e conversão, o novo nascimento, né? João 3, de 3 a 8 fala o seguinte: o novo nascimento é essencial. Sem ele ninguém pode ver o reino. Tiago 1,18, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ezequiel 36, 26 e 27. Deus promete dar um novo coração e um novo espírito. A regeneração, então, ela é a obra sobrenatural do Espírito Santo. Ela implanta uma nova vida espiritual no coração do pecador. É o que permite que nós, seres humanos, nos permite crer, nos permite nos arrependermos e desejar a Deus de forma genuína, né? E quais são as evidências do regenerado? Que é o que a gente estava falando aqui, que às vezes a pessoa está aqui dentro, mas você vai na rua, está causando um transtorno aí para meio mundo, né? O regenerado, ele tem nova disposição interior. O coração antes endurecido, ele agora se inclina para Deus. Está em Romanos 6,17. O coração regenerado ama a Deus e a sua vontade, não por obrigação, mas por prazer. O coração do regenerado deseja a santidade. Embora a luta pelo pecado ela é constante e vai ser, né, até a glória, ele continua desejando agradar a Deus, né? A gente está naturalmente, espiritualmente morto, né? A regeneração, ela é a ressurreição espiritual nossa, né? Da herança lá de Adão, né? O novo nascimento, ele não é resultado do nosso esforço, mas ele é resultado da vontade soberana de Deus. E a regeneração, ela precede a fé. O pecador só vai crer porque foi vivificado pelo Espírito Santo. Isso está lá em João 3, 6, 8. 6 a 8. Aplicações práticas que a gente tem com isso. Então, a gente não espere, meu irmão, algo
extraordinário para que você possa crer que foi regenerado. Observe os frutos. Muitas pessoas entendem que a regeneração, ou acham que a regeneração, ela está acompanhada de uma experiência mística, espiritual extraordinária, como a gente vê na televisão algumas vezes, né? Há visões, arrepios, manifestações, mas a Bíblia aqui nos mostra que o novo nascimento é uma obra espiritual invisível, né? Jesus até compara como o vento, né? Nós não vemos o vento, mas a gente pode ver os efeitos, sentir os efeitos do vento. Então o que a gente tem que buscar são os frutos visíveis. Novamente, vontade, novo desejo. Regenerar, a regeneração ela é medida pela transformação e não pela intensidade emocional. Exato. A gente tem que colher os frutos do Espírito, que mostram de fato a regeneração, né? A regeneração não cria perfeição, mas um novo rumo na nossa vida. O crente regenerado ele não se torna um perfeito, né? Pronto, estou salvo, sou perfeito. Mas ele nasce para uma nova vida. Exatamente. Isso mostra o quê? Que embora a gente caia, porque a gente é pecador, a gente agora odeia o pecado, né? Aí a gente ama o quê? A justiça de Deus, né? A santidade se torna um novo caminho, mesmo que tropeçando, tá? A evidência de que alguém foi regenerado não está nas palavras de sentimento, não está nas palavras ou no sentimento da pessoa, e sim nos frutos espirituais concretos que ela dá, né? Então ela demonstra sempre amor sincero por Deus, desejo pela palavra, oração em comunhão com os santos, está lá em Salmo 1, 2 e Atos 2:42, tristeza verdadeira pelo pecado, 2 Coríntios, a alegria em obedecer a Deus mesmo quando isso custa, né? Então, se os sinais estão presentes, mesmo, irmão, de forma ali pequena, frágil, inicial, ali então, de fato, a gente pode falar que ali existe uma vida espiritual verdadeira, tá? Aí a gente falando um pouquinho sobre a resposta, né, a regeneração, o que nos exige pós regeneração, né? Deus concede arrependimento para a vida. A conversão acontece quando o coração compungido responde com fé e arrependimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aqui a gente precisa falar um pouquinho sobre arrependimento e remorso. Obrigado, Maurito. Já estamos aqui, já. Não, mas fica à vontade, tá? Então, o remorso é o pesar sem transformação. Arrependimento envolve mudança de mente, mudança de direção e mudança de fé, né? Aí aqui eu trouxe até um quadrinho ali que retrata Judas e Pedro. Ambos pecaram, né? Judas demonstrou remorso, sentiu tristeza pelo que ele fez. Mas ele não buscou a Deus, não buscou Cristo, não confiou em Cristo para o perdão. E ao invés disso, ele se desesperou e tirou a sua própria vida, né? Pedro, por outro lado, negou a Cristo, mas chorou amargamente, né, após negar Jesus e foi restaurado por próprio Cristo. A gente vê isso também em Esaú, né, que chorou sem arrependimento verdadeiro, ou o filho pródigo, que voltou à casa do pai com o coração arrependido, né? Então a diferença essencial entre o remorso e arrependimento é que o remorso muitas vezes é o medo da punição. O arrependimento é o retorno humilde a Deus com a transformação de vida, né? Então, converter-se não é apenas mudar de religião,
mas mudar de dono, né, de nós, para que Cristo seja o nosso dono. E a segurança do salvo, meus irmãos, que é a justificação aqui. A gente tem 2 versículos para falar sobre a justificação e a segurança do salvo. Que é aqui, ó. Romanos 5 e 2 Coríntios. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Cristo foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. A justificação na nossa teologia, ela é um ato único e jurídico, pelo qual Deus declara pecador justo, com base exclusivamente em Cristo, na justiça de Cristo, né? Ela não depende de obras, né, mas da fé em Cristo Jesus. Então, a justificação, ela não é tornar o pecador justo. Isso é santificação, certo? E ela não é um processo, ela é um ato único, legal, que Deus coloca. E o que ela é? Ela é o perdão completo dos nossos pecados em Cristo. Ela é a imputação da justiça de Cristo em nós, né? O que a gente difere aqui de outras doutrinas? A católica, por exemplo, fala que a justificação é um processo contínuo, que está ali cooperado com a graça de Deus e no aumento da sua justiça pessoal. Os ortodoxos também entendem que é um caminho, um progresso contínuo de justificação. E não há diferença entre justificação e santificação. Os arminianos também, como os metodistas, admitem ser justificados pela fé, mas pode ser perdido caso não há resposta nossa como boas obras, né? Que é o que eu estava falando. Acordei salvo, dormi não salvo, né? Então, ela difere do aspecto reformado, que entende como ato único e irrevogável, fundamentado apenas na obra de Cristo, né? A gente reformado entende a justificação como um veredito legal separado da santificação. A justiça, ela é atribuída ao crente, ela vem de fora da gente, né? Não dos nossos próprios méritos. Então, por que isso é importante, gente? Ela garante paz com Deus desde agora. Ela remove a nossa culpa e dá segurança para a gente diante de Deus. Ela não pode ser perdida, né? Porque ela se baseia na obra perfeita de Cristo. O crente justificado vive em gratidão, não tentando conquistar o favor de Deus, mas respondendo ao favor já recebido. A certeza da justificação liberta da culpa e motiva a santidade por amor, não por medo, né? Que é o que a gente falou de arrependimento e remorso, né? Nossa base diante de Deus é externa, é Cristo. Mesmo em meio às falhas, o crente é justificado e aceito. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Os que ele predestinou, também glorificou. João 10, 27, 29, ninguém os arrebatará da minha mão. A perseverança dos santos, nossa, aqui é a perseveração de Deus. É a preservação de Deus. Ele mantém seus filhos na fé até o fim, até a consumação, né? Então a salvação, ela não se perde porque ela não depende da gente. Se dependesse de nós, com certeza nós já estaríamos condenados, né? Mas de Deus, quem verdadeiramente foi salvo será preservado, tá? E concluindo, meus irmãos, toda a Trindade, ela está envolvida aqui no plano da salvação. O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo aplica, né? E 3 verdades para a gente.
Oi, oi. Então, 3 verdades para a gente concluir aqui. Deus, ele é o autor da salvação do início ao fim. Né? A salvação é um plano eterno, executado por Cristo e aplicado pelo Espírito Santo. Ela não começa no nosso esforço humano, mas sim na graça soberana de Deus. Segundo, a predestinação não anula a responsabilidade, né? Mas garante a missão. Deus decreta tanto o fim quanto os meios. A evangelização e a vida santa do crente são instrumentos pelos quais Deus cumpre o propósito eterno dele. Terceira verdade, o crente pode viver com alegria, gratidão e compromisso. Então, saber que fomos escolhidos por Deus nos gera segurança, humildade e um desejo sincero de poder viver em obediência e em serviço ao Senhor. A doutrina da predestinação, meus irmãos, ela não é um obstáculo à nossa fé. Né? Ela é um convite à confiança plena na soberania de Deus e na graça de Deus. Ela não nos elimina responsabilidades, né? Mas ela sustenta a nossa santidade, a nossa missão e a nossa gratidão ao Senhor que salva pela sua vontade perfeita. Aí a gente costuma brincar aqui, Rafael, mas como eu sei que eu sou eleito? Né? E a gente responde o seguinte, que se você pergunta isso para você mesmo, é porque você tem o Espírito habitando dentro de si. Né? Se você crê, é porque você foi alcançado pela graça. Agora, viva como alguém salvo pela graça, com fé, obediência e esperança. Amém? Baixe os seus olhos novamente, meu irmão. Senhor Deus da nossa salvação, Pai. Obrigado porque a nossa salvação não depende de nós, ó Pai, mas da Tua misericórdia e do Teu poder, meu Pai. Obrigado por nos regenerar, nos justificar e nos guardar em Cristo Jesus, ó Pai. Que essas verdades não sejam apenas conhecimento, Pai, em nosso coração, mas sejam palavras de transformação. Que o que a gente viu hoje aqui, ó Pai, nos leve a viver em santidade, nos leve a proclamar com ousadia, ó Pai, o Seu Evangelho e descansar, ó Pai, com alegria na Tua fidelidade. Que saiamos aqui, ó Pai, hoje mais gratos, mais comprometidos, ó Pai, e mais encantados com Teu amor soberano, ó Pai. Em nome do Seu Filho, Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, obrigado por estarmos aqui. Que vocês tenham um bom domingo. Nos vemos à noite, para a glória de Deus, se assim Ele nos permitir.